Com uma rica tradição oral e poucos registros escritos, a história e cultura celtas permaneceram envoltas em mistério por séculos. No entanto, através da arqueologia linguística e mitologia, os estudiosos modernos têm revelado um tesouro de informações sobre essa antiga civilização. Neste vídeo, vamos explorar a vida cotidiana dos celtas, suas crenças religiosas, a arte e artesanato excepcionais que produziam e sua complexa organização social e política. Além disso, vamos mergulhar nas lendas e mitos que envolvem os celtas, incluindo sua conexão com a magia e o sobrenatural. Junte-se a nós nessa jornada épica, enquanto desvendamos os mistérios da civilização celta e aprendemos sobre sua incrível contribuição para a história e cultura europeia. Mas antes de iniciarmos, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. E se você quiser fazer uma doação de qualquer valor, nossa chave Pix está na descrição do vídeo. Desde já, agradecemos muito pelo apoio e vamos ao vídeo. Os antigos celtas eram grupos tribais diversos que viveram em partes da Europa Ocidental e Central, durante a Idade do Bronze final e a Idade do Ferro, aproximadamente de 700 anos antes de Cristo a 400 anos depois de Cristo. Embora não houvesse um Estado unificado, essas tribos e sua cultura se estenderam por uma vasta área, desde Portugal até a Turquia. Os antigos escritores chamavam essas tribos de celtas, e elas eram conectadas pela língua celta, compartilhando semelhanças na arte, modos de guerra, religião e práticas funerárias. Embora a cultura celta tenha sido absorvida pelo Império Romano a partir do século I a.C., o povo celta continuou a prosperar em partes mais remotas da Europa, como a Irlanda e o norte da Grã-Bretanha, onde as línguas celtas ainda são faladas hoje. O termo celtas é comumente utilizado para se referir aos povos que habitaram a Europa ao norte do Mediterrâneo durante a Idade do Ferro, antes da conquista romana. No entanto, esse rótulo é problemático, pois esses povos não formavam um Estado unificado, mas sim uma série de tribos que muitas vezes não tinham contato direto entre si. Embora seja conveniente, o uso do termo acaba mascarando as complexas relações entre as diferentes tribos da Europa Ocidental e Central, bem como a sobreposição de algumas características culturais no tempo e no espaço e a singularidade de outras. A Idade do Ferro Europeia foi um período vibrante de interação cultural, comércio, relações, guerras e migrações. A maioria dos estudiosos concorda que as origens da cultura celta remontam a 3 grupos culturais anteriores, intimamente relacionados e sobrepostos. O primeiro desses grupos é a cultura Urnfield, da Idade do Bronze Final, que floresceu ao redor do Alto Danúbio por volta de 1300 a.C. Esses povos são pouco conhecidos devido à falta de evidências arqueológicas. A partir do primeiro milênio a.C., a tecnologia de siderurgia se espalhou pela Europa, substituindo gradualmente o bronze pelo ferro como o metal escolhido para a produção de ferramentas e armas mais fortes e duráveis. A cultura celta é frequentemente associada com a cultura Hallstatt, que se desenvolveu durante o início da Idade do Ferro, por volta de 800 a.C., nas regiões montanhosas da Áustria e da Suíça. A cultura Hallstatt foi o segundo grupo protocéltico, tendo recebido esse nome em referência ao local com o mesmo nome, na Alta Áustria, que existiu entre os anos de 1200 a.C. e 450 a.C., alcançando seu apogeu entre os séculos 8 e 6 a.C. Essa cultura se estendia por uma vasta região, abrangendo o oeste da Áustria, sul da Alemanha, Suíça e leste da França de um lado, e leste da Áustria, Boêmia e partes dos Balcãs de outro. Foi na parte ocidental dessa área que os antigos celtas se desenvolveram. A cultura Hallstatt se difundiu por vários meios, como comércio, alianças tribais, casamentos mistos e migração. Os povos que a compunham prosperavam graças à existência de depósitos locais de sal, ferro e cobre, que podiam ser comercializados por meio de vias navegáveis. Esse comércio se estendia até as culturas mediterrâneas, como os etruscos na Itália e as colônias gregas no sul da França, fato evidenciado pela presença de mercadorias importadas nos túmulos de Hallstatt e bens preciosos, como as joias de ouro e âmbar. Contudo, a cultura Hallstatt entrou em declínio no século V a.C., possivelmente devido ao esgotamento dos recursos locais, o aumento da competição tribal e a mudança das rotas comerciais para outras regiões.
A cultura latene é considerada como um dos principais grupos na formação da cultura celta, juntamente com a cultura Hallstatt e a cultura proto-celta. Embora não corresponda exatamente aos povos celtas, a cultura latene compartilha muitas características culturais e artísticas comuns com os celtas. Sendo esse o terceiro grupo, a cultura latene é conhecida por suas ferragens, oferendas em fontes de água, depósito de armas em túmulos e arte estilizada com desenhos em redemoinho, geométricos e vegetais. Além disso, há muitas evidências de comércio entre os centros de Latene e os estados mediterrâneos, indicando uma rede de comércio ampla e sofisticada. Embora a cultura latene tenha se desenvolvido em áreas não celtas, como a Dinamarca, ainda é comumente usada como sinônimo de cultura celta na Europa, durante a segunda metade do primeiro milênio a.C. A cultura latene é considerada um dos principais marcos no desenvolvimento da cultura celta, que se espalhou por grande parte da Europa Ocidental e Central e teve uma influência duradoura na arte, religião e outras áreas culturais. Durante os séculos 2 e 1 a.C., os celtas começaram a enfrentar uma crescente competição por recursos e oportunidades comerciais, levando à construção de óppida, assentamentos fortificados localizados em pontos defensáveis, como em colinas ou planícies próximas a rios. Esses locais eram usados como refúgio em tempos de guerra e como centros de fabricação e armazenamento de recursos da comunidade. No entanto, a situação piorou quando os romanos começaram a retaliar pelos ataques das tribos celtas migratórias nos 2 séculos anteriores. Em 125 a.C., os romanos atacaram a tribo Arveni na Gália, e, menos de um século depois, a Gália foi conquistada por Júlio César. As comunidades celtas foram assimiladas à cultura romana, com ataques diretos sendo feitos contra figuras importantes, como os druidas. No entanto, os celtas sobreviveram em lugares mais isolados, como a Irlanda e o norte da Grã-Bretanha, onde suas tradições continuaram a prosperar e se expressar em poemas épicos, arte cristianizada, broches penanulares e cruzes de pedra. A sociedade celta deixou poucos registros escritos, tornando os relatos de segunda mão de autores clássicos e vestígios arqueológicos as únicas fontes disponíveis para entender suas características. É sabido que a maioria das comunidades celtas eram agrária e rural, com uma hierarquia clara liderada por reis, rainhas ou um grupo aristocrático, cuja riqueza se baseava na propriedade da terra. Abaixo deles havia diversos grupos, divididos por habilidades e funções, incluindo guerreiros, druidas, artesãos especializados e comerciantes, incluindo estrangeiros. A grande maioria da população era composta por artesãos e agricultores pouco qualificados, enquanto os escravos ocupavam a base da sociedade. As sociedades celtas eram inicialmente lideradas por monarcas e posteriormente por chefes eleitos ou um pequeno conselho de anciãos. Com o tempo, muitas tribos se uniram para se ajudar mutuamente ou ficaram dependentes de uma tribo mais poderosa, prestando tributo. No final do período, havia grandes confederações de tribos unidas para enfrentar a ameaça romana. Algumas mulheres também exerciam papel de liderança, como Cartimandua, governante da tribo Brigantes, no norte da Inglaterra, em meados do século I d.C., e Boudica, a rainha da tribo Icene, que liderou uma revolta de várias tribos contra a ocupação romana em 60 d.C. Algumas mulheres também foram enterradas com bens preciosos, demonstrando que eram tratadas de maneira similar aos homens. A sociedade celta era dominada por uma forte estrutura de parentesco, na qual os governantes e suas famílias estendidas exerciam poder por meio da propriedade da terra e do comércio. Eles mantinham a lealdade de seus seguidores por meio de presentes, organizando festas celtas e exibindo sua riqueza. Os laços entre as famílias eram fortalecidos através do casamento com outras famílias aristocráticas, um método também utilizado para unir diferentes tribos em aliança. Além disso, a elite era responsável pelo bem-estar e proteção daqueles que prestavam serviços em troca, assemelhando-se ao sistema feudal da Idade Média. É evidente que a guerra desempenhava um papel importante na cultura celta, como indicado pelo grande número de deuses celtas associados à guerra no panteão antigo e pelo número expressivo de armas encontradas em túmulos. Na sociedade celta, a coragem e a habilidade no campo de batalha eram cruciais para determinar o status.
Os guerreiros celtas na Gália descoloriam seus cabelos com água de cal, enquanto aqueles na Grã-Bretanha pintavam seus corpos. Vários autores clássicos registraram a estranha prática dos guerreiros celtas lutarem nus e colecionarem as cabeças de suas vítimas. Além disso, muitos guerreiros celtas ostentavam um colar de torque, que provavelmente representava seu status e posição na comunidade. A língua celta, um ramo da família linguística indo-europeia, é um ponto de conexão importante entre os muitos povos da Europa da Idade do Ferro. Os estudiosos dividiram as línguas celtas em dois grupos, celta insular e celta continental. Infelizmente, o último grupo não é mais amplamente falado, e os únicos exemplos sobreviventes são menções em obras de escritores gregos e romanos e alguns restos epigráficos curtos, onde o mais bem documentado deste grupo é o gaulês. Além da língua e das práticas religiosas, outra característica comum dos celtas em toda a Europa é a arte que eles produziram. Influenciada pelas culturas indígenas anteriores da Idade do Ferro, bem como por culturas vizinhas ou parceiros comerciais, como os trácios, citas, gregos, etruscos e romanos, a arte celta usava materiais como cerâmica, pedra, ferro, bronze e ouro. A decoração era frequentemente feita com materiais exóticos importados, como vidro, coral e âmbar. Eles utilizavam técnicas muito refinadas para criar relevos em metais. Os objetos de arte típicos incluem caldeirões ornamentados, escudos celtas de bronze, torques de ouro e estatuetas de animais. Os celtas estabeleceram laços comerciais com as culturas mediterrâneas, como a Grã-Bretanha fornecendo estanho, o Báltico fornecendo âmbar e a Europa Oriental e Balcãs fornecendo cavalos. Os recursos celtas comercializados incluíam sal, escravos, ferro, ouro, tecidos de lã e peles. Em troca, os celtas recebiam vinho, produtos manufaturados de luxo e materiais preciosos para o uso em objetos de arte e joias. O comércio também resultou na transmissão de ideias em arte, religião e tecnologia. O aumento da competição entre as tribos celtas para adquirir os recursos necessários para o comércio teve consequências secundárias, como a adoção de sepulturas planas e a cunhagem de moedas pelos celtas. A criação de uma elite cada vez mais rica teve consequências para o continente mais amplo, já que os celtas começaram a olhar com inveja para o coração de seus ricos parceiros comerciais e vice-versa. A religião celta foi amplamente praticada na Europa durante a Idade do Ferro e na Era Pré-Cristã. Os celtas eram um povo tribal que habitava uma vasta região, que incluía a atual Irlanda, Grã-Bretanha e Europa Central. Embora haja poucos registros escritos sobre essa religião, as evidências arqueológicas e históricas fornecem uma visão geral das crenças e práticas religiosas dos antigos celtas. Entre os deuses e deusas celtas há aqueles que se destacam, como Dagda, Dano, Morrigan, Lugh, Brigitte e Cernunnos, cujos nomes são mais conhecidos. No entanto, isso não diminui a importância de outras divindades na mitologia irlandesa, por exemplo, como Bres, Medb ou Epona. De acordo com Poseidônios e outros autores clássicos, a religião e cultura dos gauleses eram representadas por três classes profissionais distintas: os druidas, os bardos e uma ordem intimamente relacionada aos druidas conhecida como Vates gauleses. Essa hierarquia tripla pode ser vista tanto na Irlanda quanto no país de Gales, mas é bem mais representada na antiga tradição irlandesa com seus fili e bardos. Os filis correspondem aos Vates gauleses. A palavra druida significa sabedoria do carvalho e pode ter derivado do ritual druídico que era realizado na floresta durante o período inicial. César observou que os druidas evitavam o trabalho manual e não pagavam impostos, o que levou muitos a buscar ingressar na ordem por causa desses privilégios. Os druidas aprendiam um grande número de versos de cor e alguns estudavam por até 20 anos. Eles consideravam que comprometer seu aprendizado com a escrita era algo errado, embora utilizassem o alfabeto grego para outros fins. Até onde se sabe, os celtas não tinham templos antes do período galo-romano, realizando suas cerimônias em santuários na floresta.
Durante o período galo-romano foram construídos templos, muitos dos quais foram descobertos por arqueólogos tanto na Grã-Bretanha quanto na Gália. As festividades são retratadas em destaque nos contos da mitologia celta e deram nome a várias obras célebres do ciclo de mitos irlandeses celtas. As fontes provenientes de ilhas são fontes importantes de informações sobre os festivais religiosos dos celtas. Na Irlanda, o ano era dividido em 2 períodos de 6 meses, pelas celebrações de Beltane e Samain. Cada um desses períodos era igualmente dividido pelas celebrações de Imbolc e Lugnasad. Samain originalmente significava verão, mas ao longo do tempo passou a ser reconhecido como o fim do verão no período irlandês. Beltane era conhecido como Set Samain, primeiro Samain. Imbolc, comparado às ilustrações romanas, parecia ser uma festa de purificação para os agricultores e às vezes era chamado de Oimelc, em referência à estação do parto. Beltane era o festival do verão, e havia uma tradição de que os druidas conduziam o gado entre 2 fogueiras naquele dia para protegê-los contra doenças. Lugnasad era a celebração em honra ao deus Lugh. A conversão ao cristianismo inevitavelmente teve um impacto profundo nesse sistema socio-religioso a partir do século V, embora seu verdadeiro caráter possa ser deduzido apenas a partir de documentos datados consideravelmente depois. No início do século VII, a Igreja conseguiu reduzir os druidas a uma irrelevância humilhante, enquanto os Fili, que eram os mestres do aprendizado tradicional, trabalhavam em harmonia com seus homólogos clericais, embora também planejassem manter uma parte significativa de sua tradição pré-cristã, status social e privilégio. Os celtas seguiam os ritmos naturais e não estavam presos a datas específicas. As datas mencionadas acima foram fixadas no calendário gregoriano pelos escritores cristãos, mas é importante notar que a ideia de celebrações e muitos dos próprios festivais celtas continuaram a ser relevantes após a cristianização da Europa. Algumas celebrações até foram transferidas para o calendário cristão, como o Imbolc, que se tornou o dia da festa de Santa Brígida. E chegamos ao fim dessa jornada sobre a história e a cultura da civilização celta. Uma sociedade vibrante, criativa e complexa que abraçava a diversidade e a riqueza da vida. Embora a civilização tenha desaparecido há muito tempo, seu legado ainda permanece inspirando gerações de artistas, escritores e pensadores, e nos ensinando sobre a nossa própria humanidade e sobre o que podemos alcançar quando abraçamos a diversidade e celebramos a vida em toda a sua beleza e complexidade. Agradeço por nos acompanhar até aqui e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E conta pra gente aí nos comentários o que você achou dessa jornada. Nos vemos numa próxima civilização. Evoé.